Olá pessoal, aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos reunidos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde sempre buscamos conectar os ensinos de Jesus com estudos científicos do mundo moderno. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as nossas emoções e sentimentos e como isso pode influenciar no nosso bem-estar, no nosso crescimento e desenvolvimento. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, abençoe e ilumine para que consigamos aprender e nos melhorar com os ensinamentos de mais alto e as luzes deixadas pelo Mestre Jesus. Olhe por cada um que nos acompanha, nos ajude a agir melhor e sermos melhores, levando a tua luz aonde formos, que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Chamados e escolhidos. Estejamos convictos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos. Escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático diário e intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-nas, para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável da confraternização verdadeira, para auxiliar os que erram, para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos, para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, sem a graça da fé renovadora que já nos robustece o espírito, para servir além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que eles nos entendam, para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão, ao peso de nossa renúncia, para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que para ajudar aos outros é enriquecer a própria existência, para persistir nas boas obras, sem reclamações e sem desfalecimentos em todos os ângulos do caminho, para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os nossos ombros cada dia a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. A indicação honrosa nos felicita. Nossa presença ao estudo do Evangelho expressa o apelo que flui do céu no rumo de nossas consciências. Chamamentos para a luz e escolhidos para o trabalho. Eis a nossa posição real nas bênçãos de hoje. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos, igualmente, que em breve, amanhã, comungaremos felizes com nosso Mestre e Senhor. Que assim seja. Esse texto, chamamentos e escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E Emmanuel já vem fazer a reflexão, que nós já somos escolhidos por estarmos aqui, lendo, estudando, acompanhando e refletindo. Na prática, o que isso quer dizer? Ele abre o texto relembrando que nós ainda estamos muito distantes da angelitude, dos escolhidos na prática, já eleitos para o deleite direto em contato puro com Deus. Porque isso exige um caminho de evolução que nós ainda somos bebês nessa trilha, né? Ainda estamos engatinhando em aprender a lidar, a fazer o bem. Temos muitas experiências, encarnações e vidas para poder chegar ao ponto da comunhão perfeita com o Pai. Mas já somos eleitos para esse caminho. E esse chamamento para essa eleição exige de nós atitudes e ações. E aí ele vem descrevendo toda uma série
de características. Já somos chamados ao perdão, à compreensão do outro, poder errar e nós fazermos o melhor por nós mesmos, a termos a capacidade de ensinar e explicar ao próximo, mesmo com toda a ignorância que ainda temos, o que pouco que sabemos saber partilhar, a saber ajudar a natureza, auxiliar aqueles que nos rodeiam, ao esquecimento das ofensas e a tudo que Jesus veio ao mundo exemplificar e ensinar. Então, na prática, isso quer dizer para nós o seguinte: somos eleitos porque já temos conhecimento suficiente para saber que esse é o caminho de comunhão com o Pai. E que vamos ter uma longa jornada de experiências até chegar lá, mas muitos ainda na Terra desconhecem essa verdade, de que nós somos protótipos de anjos, né? Um dia chegaremos a essa angelitude, mas ainda tem muito arroz com feijão para comer, muito trabalho e esforço de nossa parte, né? Para que a gente se melhore para o bem e para o amor. E o mais importante é a gente compreender que esse é um trabalho de nossas características íntimas, das nossas emoções, pensamentos e atitudes, para que a gente consiga fazer esse melhor, né? Então, esse trabalho de sentimentos e emoções, ele é fundamental para agirmos melhor. Senão a gente vai ficar mais tempo estagnado e sofrendo de forma desnecessária. Então, só o controle e o entendimento dos sentimentos e emoções, convertendo-se em prática de atitudes melhores no nosso dia a dia, vão permitir essa maior paz, essa maior leveza de conviver com inspirações de mais alto, elevadas, dos mentores e anjos que nos guiam. Então, esforço. E não esperar que a gente acerte sempre, porque nós vamos ainda errar, ainda temos quedas. Mas com o esforço contínuo, nós faremos o nosso melhor e chegaremos lá um dia. Né? Sejamos, então, eleitos para melhorar nossos sentimentos e vibrações, nossas emoções, no nosso dia a dia, transmitindo isso para aqueles que nos rodeiam. E dentro desse contexto nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos, psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é: na balança do seu coração. Não deixes de sempre lembrar o que tem colocado nos seus cofres mentais, nos escaninhos de sua alma e o que guarda em seu coração. O que pesa mais na balança do seu coração? Quantos minutos hoje doastes a meditar e enviar boas vibrações para alguém necessitado? Quantos abraços já deu hoje com aquele sentimento de conforto e alento? Quantas gramas a mais de paciência colocou na sua balança hoje para tratar aquele que traz dificuldades em relacionar-se? Já pesastes na balança do seu coração, enquanto está na terra, os bens preciosos que valem do lado de cá? Já pensou em responder cada pergunta que a sua consciência te faz? E já pensou antes em amar mais e ser mais paciente, parar de reclamar tanto de tudo, parar de reclamar das próprias dores e começar a apoiar as dores dos outros para que você tenha um caminho de paz? O Evangelho não deve ser para nós como um santo no altar. Ele não pode ser só admirado, ele deve ser praticado. Aprendamos a fazer o melhor de nós para o próximo, com o Evangelho nas dicas de perdão, nas oportunidades que traz a leitura de O Homem de Bem e que nos ensina como ser reto, ser probo, porque jamais conseguiremos avançar pelo caminho da felicidade sem que doemos o que há de melhor. Felicidade não se faz com coisas ruins. É preciso sempre somar mais peso na balança positiva do nosso coração, pois sempre existe aquela criatura que precisa de um pão, o animal que precisa de nosso amparo, a pessoa que busca a palavra de conforto, a criança que necessita de atenção e de carinho para guiá-la, a voz que, cansada, precisa de outra voz para acalmá-la. Mas, além de tudo, a fazer para o próximo, é preciso também lembrar que devemos ter atitude junto ao conhecimento. Senão, a balança nunca estará equilibrada. Doemos o que há de melhor em nós para o próximo. Gabriela, que assim seja.
Texto lindo, né? Que vem falar do que é que nós vamos pesar no nosso coração, na nossa alma e na nossa mente. Emoções e sentimentos, trabalho e esforço. Então, como o Evangelho nos explicou, tudo o que nós temos aqui nessa vida são experiências para a nossa evolução. Então, nós já somos escolhidos para esse esforço de comunhão e de elevação. Mas isso exige que a gente tenha o esforço de colocar no nosso dia a dia, no nosso coração, mente e alma, as coisas positivas. São escolhas, nas pequenas coisas do dia a dia. A gente escolhe ser mais paciente, escolhe amar mais, escolhe cuidar mais, escolhe colocar o outro, né, à frente para ser amparado mais do que a nós mesmos. E isso não é fácil, isso é um treino constante que exige educação, persistência e rotina de prática para que a gente se melhore, né? Mas sem esse esforço também não tem evolução. Então, esse texto vem falar que colocar as emoções e sentimentos no nosso coração voltados para auxiliar o outro é a única forma de encontrarmos a paz e a felicidade ali na frente, né? Então façamos esse esforço real de sermos melhores, praticando bem para o próximo. E o próximo são animais, pessoas, tudo que nos rodeia, até as plantas e a nosso próprio lar e trabalho. Façamos o melhor possível. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Psicologia Educacional, cultivando a natureza. : como o desenvolvimento cerebral é inerentemente social e emocional e o que isso significa para a educação. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Educational Psychologist, que quer dizer psicólogo educacional, pelas autoras Mary Ellen Imogino Yang, Linda Darling Hammond e Christina Krohn. Bem, o que esse artigo muito bacana vem trazer de reflexão? Que nós temos um desenvolvimento cerebral, ou seja, aprender, se educar, ensinar, depende do desenvolvimento cerebral. Mas hoje, a neuropsicobiologia nos mostra claramente que a nosso funcionamento físico e cerebral depende do convívio social, depende das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Então, é o que a gente chama de fatores externos, eles modificam drasticamente quais genes vão ser expressos, como que a gente vai reagir, como é que vai estar nossos hormônios. Então, aprender e exercitar, né, o bom convívio social, ele modula diretamente como que o nosso cérebro vai funcionar. Na prática da educação, isso significa que nós temos que exercitar e ensinar não só conteúdos, né, e, digamos assim, matérias e disciplinas, mas também emoções, sentimentos, como se relacionar, convivência social, se dar bem, e isso vai trazer maior bem-estar. A médio e longo prazo, o que vai formar a pessoa e o cérebro é isso. É esse exercício não só de conhecimento, mas de emoções e sentimentos e relações sociais que modulam o funcionamento cerebral. Então, que a gente tenha esse conhecimento, como o Evangelho nos ensinou, de que o que a gente alimenta no nosso coração, na nossa mente, vai refletir em quem nós somos, né? E a ciência comprova cada vez mais isso. Façamos o nosso melhor, né? Para que a gente não só seja melhor para nós, mas para o mundo e para aqueles que nos rodeiam. Que assim seja. Façamos a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por mais esse ensinamento bendito, que consigamos, com a inspiração de mais alto, colocar em prática e sermos melhores a cada dia. Ilumine e abençoe a cada um que nos acompanha em suas necessidades, que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.